Então, olha só, pessoal, quando a gente fala de prisma, tá? A gente está falando de todos os sólidos geométricos, que ele vai ter a base, né? A gente vai ter a base desse sólido geométrico, tá? Sempre formado ou por um triângulo, como a gente pode observar nesse primeiro aqui, tá vendo? Que a gente tem um prisma reto de base triangular. Aqui a gente tem um prisma de base quadrada, né? Então a gente chama de prisma quadrangular. Prisma pentagonal, ele tem uma base em forma de pentágono. E prisma hexagonal tem a forma de hexágono. E assim vai indo sucessivamente. Tá? A gente pode ter essas bases aqui com forma de hexágono, como um octógono, né, que tem 8 lados. Então sempre vai variar apenas a base aqui. As laterais a gente vai observar que a gente sempre vai ter retângulos, tá vendo? Ou quadrados. E sempre vai ter essa forma assim retangular. Todas as bases do prisma. Tá? Então aqui a gente tem um prisma triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Principais elementos do prisma, né? Isso aqui a gente já estudou lá quando estava vendo poliedros. Os vértices do prisma são todos os pontinhos que a gente tem. Então, nesse prisma aqui que tem uma base triangular, olha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, tá vendo? Arestas são todas as retas. Então, aqui a gente tem uma aresta na lateral, aqui a gente tem outra aresta na lateral, aqui a gente tem outra, tá? Então, essas 3 arestas aqui são arestas laterais. Essa aresta que a gente está observando aqui, que eu estou sublinhando aqui agora, já são as arestas da base, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas na base. E as faces, né? São as faces mesmo. Aqui a gente tem uma face lateral, né? Aqui a gente tem uma face da base. Então vértice, aresta e face a gente já viu, né? E são todos os elementos que a gente pode observar aqui num prisma. Quanto à classificação do prisma, ele pode ser um prisma reto, né? O que a gente pode observar de um prisma reto? Ele vai ser sempre formado por ângulos retos, ângulos com 90 graus aqui. Tá? E a gente também pode ter um prisma que a gente chama de prisma oblíquo, que ele é um pouquinho mais inclinado, como a gente pode observar nesse segundo. Tá? O que a gente costuma fazer, né? Como é que costuma cair exercícios de prisma pra gente? Ele sempre vai pedir alguma coisa relacionada à área do prisma, o volume do prisma, tá? Determine o volume, determine a área. Ah, eu tenho uma caixa d'água em forma de um prisma de base quadrada, determino o volume dela, as coisas desse tipo, tá? Bem parecido com o que a gente viu lá em cilindro e cone. Só muda, assim, né, as fórmulas para te calcular o volume. Para a gente conseguir calcular a área do volume, para a gente conseguir calcular a área de um prisma, a gente tem que imaginar a seguinte situação. É como se a gente estivesse calculando a área do prisma com ele planificado. Então imagina o seguinte, a gente pega um prisma lá, né? E a gente resolve fazer um prisma de papel. Então vou pegar uma folha, vou desenhar isso aqui na folha 4, tá vendo? Vou abrir esse prisma. Aí depois eu vou lá, monto ele e colo aqui as laterais. Mas isso aqui é um exemplo de um prisma que a gente chama de prisma planificado. Ele está aberto. E quando eu peço assim, vamos calcular a área do prisma, a gente nada mais está fazendo do que calculando essa área que a gente vai usar de um papel ou de qualquer superfície para que a gente construa um prisma aqui. Nesse exemplo, a gente está observando que a gente tem um prisma de base, ó. Aqui a gente tem a primeira base e aqui a gente tem a outra base, tá vendo? A base de cima e a base de baixo. E essas duas bases são bases que tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa aqui, ó. Então esse aqui é um prisma de base hexagonal reto. E aqui a gente tem as 6 laterais. A gente também vai observar o seguinte, que de acordo com a base desse prisma, a gente vai ter mais lados ou menos lados. Por exemplo, se eu tiver um prisma de base triangular, vou desenhar aqui mais ou menos. A base do primeiro aqui é um triângulo, a base de cima e a base de baixo são triângulos. Tá? Se eu fosse planificar esse prisma, a gente vai observar que as faces laterais são apenas 3. Então vamos lá, vamos fazer aqui mais ou menos para a gente ver como é que ficaria. Aqui é a base de uma base, né? Aqui uma lateral.
Aqui a base de cima, né? E aqui a gente tem 3 laterais, tá vendo? O prisma de base triangular, como ele tem 3 lados na base, consequentemente ele só vai ter 1, 2, 3 faces laterais aqui. No prisma de base hexagonal, como a gente tem aqui 6 lados, então consequentemente ele vai ter 6 faces laterais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que dependendo do número de lados que a gente tem aqui nessa base, vão corresponder exatamente ao número de lados. Eu tenho um prisma de base quadrada, então consequentemente ele vai ter 4 laterais e assim sucessivamente. Tá? Para a gente calcular a área de um prisma, o que a gente vai ter que fazer? O prisma, consequentemente, ele vai ter 2 áreas da base, né? Em cima e embaixo. Então, a gente vai fazer o seguinte: 2 vezes a área da base, que a gente pode chamar de AB, mais a área lateral aqui. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, vou calcular a área de um lado apenas, né? Multipliquei a base vezes a altura aqui e depois multiplica por 6, já que são 6 lados. É um prisma de base triangular. 2 vezes a área da base, né? Aqui a gente tem 2 bases. E aqui a gente calcula apenas uma área lateral e depois multiplica por 3, já que o prisma de base é triangular. E assim vai indo, tá? É um pouquinho mais complexo do que do cilindro e do prisma, porque no cilindro a gente tem base em forma de circunferência, né? Então vai para tudo. Já no prisma a gente vai ter que observar, a gente vai ter que calcular de acordo com a área da base, tá? Se é triangular, se é hexagonal, você vai variar, então a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela nesse tipo de sólido, tá? Então vamos lá fazer alguns exemplos, a gente vê como é que vai ficar isso aqui, ó. Nesse primeiro aqui, está dizendo o seguinte, ó. Calcule a área do prisma reto com base quadrada, certo? Cujas arestas da base medem 4 centímetros e a altura mede 6 centímetros. Aqui eu desenhei ele aqui pequenininho, desenhei não, né? Porque eu cortei, peguei isso aqui da internet. Aqui a gente tem esse prisma de base quadrada, tá vendo? A gente tem uma base quadrada aqui, a gente tem outra base de baixo também que é quadrada. E a imagem dele a gente tem uma imagem planificada aqui, né? A imagem desse prisma aberto. O que ele está falando aqui pra gente? Calcule a área cujas arestas da base medem 4 centímetros. Tá? O que a gente pode tirar de conclusão aqui? Ó? Que todas essas arestas da base que a gente tem aqui tem 4 centímetros quadrados, certo? E, deixa eu pegar esse prisma aqui. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu desenhar, botar ele lá pra cima. Vai ficar mais fácil eu ver com esse daqui. Vamos imaginar que botei ele do lado de cá, tá? Esse aqui é um prisma de base quadrada. E ele está afirmando que as arestas da base têm 4 centímetros, certo? Então, vou botar aqui, ó. Então, essa aresta aqui vai ter 4 centímetros, certo? Base quadrada, então, consequentemente, todas as arestas vão ter o mesmo valor. Todas vão ter 4 centímetros aqui, tá? E a altura mede 6 centímetros. A gente pode tirar de conclusão que essas arestas laterais, né, vão corresponder à altura desse prisma, e elas vão ter 6. Então vamos lá, vamos determinar aqui, vamos pedir o que ele está, vamos encontrar o que ele está pedindo para a gente encontrar aqui, ó. Vamos calcular essa área. Já temos aqui essa figura planificada, só para a gente conseguir visualizar melhor. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos calcular aqui a área de uma base, tá? Que é exatamente essa daqui, né? Se a gente fosse planificar, seria exatamente isso. Aqui a gente teria 4 e aqui a gente teria 4, né? 4 aqui, 4 aqui. O que a gente tem que fazer para calcular isso aqui? A gente precisa calcular a área desse quadrado, né? Como é que a gente faz para calcular a área de um quadrado? Relembrando aqui conceitos lá de trigonometria que a gente aprende lá no ensino fundamental. Vai ser sempre a base, que é 4, vezes a altura dessa base. Tá? É assim que a gente calcula a área de um quadrado. Então, a área da base vai ser 4 vezes 4
que vai dar 16 centímetros quadrados. Tá? Então, calculamos aqui a área de uma base apenas. Vamos agora calcular o valor de uma área lateral. Tá bom? Vamos pegar essa daqui, ó. Bem, se aqui tem 4 centímetros, vocês concordam comigo que também vai ter 4, né? Aqui também vai ter 4, aqui também, certo? Que nada mais vai ser do que as arestas da lateral aqui. Então, consequentemente, vai corresponder ao lado aqui, a um dos lados desse retângulo. Aqui é 4, e aqui representaria essa altura, tá vendo? Ela só tá virada, mas aqui é 6, então, consequentemente, aqui também é 6, ó. Tá? Então, a gente tem essa medida com 6, essa outra aresta com 6, aqui com 4 e aqui com 4. Para a gente calcular a área desse retângulo, vamos chamar de área lateral. Base, que aqui vai ser, aqui é 6, aqui também vai ser 6, né? Vezes esse 4 aqui. Que vai dar 24 centímetros quadrados. Certo? Então aqui a gente tem uma área lateral, tá? E a gente tem uma área da base. Tá? É só multiplicar a base vezes a altura. Independente de ser quadrado, independente de ser retângulo. Tá? As fórmulas vão variar de acordo se for triângulo é outra coisa, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso lá embaixo. Então a gente tem isso aqui. Como é que a gente vai fazer então para calcular a área total? A gente pode chamar de AT. Bem, a gente tem duas bases, né? Uma, duas. Encontramos uma área apenas como se fosse 16 centímetros quadrados. Então a área total vai ser 2 vezes a área da base, né? Já que a gente tem duas iguais. Vou pintar aqui de vermelho. Mais as áreas laterais, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 áreas laterais. Então 4 vezes a área lateral. Tá? Vocês podem até fazer isso direto. Estou fazendo aqui com calma para explicar direitinho. Então 2 vezes a área da base a gente encontrou 16, mais 4 vezes a área lateral que nós encontramos aqui, 24. Vamos resolver isso agora. Sempre multiplica primeiro, tá? Depois a gente soma. Aqui vai dar 32, certo? E aqui 24 vezes 4, 4 vezes 4 é 16, sobe 1, 8, 9, 96. Certo? 32 mais 96, somando isso aqui, a gente vai ter a resposta. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 16. 11, né? 11. 9, 10, 11. Tá? Então, somando aqui, encontramos a área total, 118 centímetros quadrados, já que a gente está falando de área. Tá? Então, tem que olhar com calma e interpretar o que ele está pedindo, tá? Então, esse aqui foi o primeiro. Vamos lá para o segundo. Ó. Calcule a área do prisma de base triangular, cujas arestas da base medem 3 centímetros e a aresta lateral mede 8. Então, olha só. Aqui a gente tem uma base que é em forma de triângulo, né? E ele está afirmando que todas as arestas da base têm o mesmo valor de 3 centímetros. Então, aqui tem 3, aqui tem 3 e aqui tem 3. Mesma coisa na aresta da base. Primeira coisa, gente, quando a gente tem um triângulo, né, uma base triangular que tem todas as arestas com o mesmo valor, a gente vai falar que essa base, né, triangular é um triângulo que a gente chama de triângulo equilátero. Tá? Triângulo equilátero é todo triângulo que tem todas as arestas com o mesmo valor. Então, como é que ficaria essa imagem aqui? Eu vou botar ela aqui dentro desse triângulo. Então, basicamente, essa aqui seria a base. Aqui com 3, aqui com 3, aqui com 3. A gente também tem triângulo retângulo, que é só multiplicar a base vezes a altura. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso lá embaixo nos outros exemplos. Mas triângulo equilátero é isso aqui. Primeira coisa, vamos calcular a área dessa base, então. Tem duas formas de a gente fazer isso. Ou a gente pode trabalhar direto com essa fórmula aqui, que a gente só usa para triângulo equilátero, tá? Como a gente pode observar nessa imagem. Ou a gente pode fazer o seguinte, base vezes a altura disso aqui, e divide por 2. Como a gente não tem essa altura, vamos calcular direto por essa fórmula aqui, que tá bom que a gente já aprende, ó, ou relembra, né? Então,
Então, a nossa área lateral, vamos lá para essa fórmula. A fórmula diz o seguinte, ó. Fórmula da área do triângulo equilátero. A gente vai pegar o lado elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Isso aqui é da fórmula, tá? Então, vamos lá. Lado ao quadrado, o lado é 3, né? Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E vamos resolver isso aqui. 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui vai ficar 9 raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa daqui, pessoal, vai ser a área de uma base desse prisma de base triangular. Tá legal? Então, foi isso. Achamos a área da base. Agora, vamos encontrar, que é B. Então, Bzinho aqui para não confundir. Vamos agora encontrar a área lateral. Vamos chamar de AL, né? Mesma coisa que a gente fez no de cima. Eu não botei a figura planificada, mas dá pra gente ver direitinho, ó. Bem, o que a gente pode observar aqui em relação às laterais desse trisma? Aqui a gente tem 3 centímetros, né? E aqui a aresta lateral, ó, ele está afirmando que é 8. Vamos botar 8 aqui, ó. Tá? Isso aqui seria uma lateral. Vou pintar aqui de outra cor. Vou pegar um vermelho. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma lateral, tá vendo? É um retângulo. A gente tem a base com 3 e a gente tem isso aqui com 8. Como é um retângulo, para a gente calcular a área de um retângulo, é só multiplicar a base vezes a altura. Tá? Tem que lembrar essas coisas. Então, vai ser 3 vezes 8. Tá? 3 vezes 8, a gente vai encontrar 24. Então, temos aqui o valor de uma área lateral. Agora, a gente vai encontrar a área total. Vamos observar aqui, ó. Bem, então a área total, vamos aqui. Bem, 2 vezes a área da base, né? Base de cima e a base de baixo. Mas, vamos ver quantas laterais a gente tem. Como aqui é um prisma de base triangular, então, consequentemente, ele vai ter uma face, 2 dessa aqui e a 3 aqui de trás, né? Então, a gente vai ter 3 faces aqui, tá? Base triangular, como eu já falei com vocês, vai ter 3 lados. Prisma de base quadrada, 4 lados. Prisma de base pentagonal, que são 5 lados, vão ter 5 lados, e assim sucessivamente. Então, aqui vai ser 3 vezes a área lateral. Vamos substituir aqui, então. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base. A área da base nós encontramos 9 raiz quadrada de 3 sobre 4, mais 3 vezes a área lateral, que nós encontramos 24. Tá? Continuando aqui, ó. O que a gente pode fazer aqui agora? Vamos multiplicar isso aqui, tá? E vamos multiplicar isso aqui. 2 vezes 9, 18. Então, vai ficar 18 raiz quadrada de 3 sobre 4, mais 24 vezes 3, que nós vamos encontrar 72. Isso aqui dá pra gente simplificar, certo? 18 dividido por 4 daria 4,5. Vamos botar 4,5, não tem problema não. Então, essa divisão 4,5 raiz quadrada de 3 mais 72 vai ser a resposta. Se vocês preferirem, a gente pode fazer o seguinte também, tá? Mas isso aí vai a critério de vocês. Não tem como a gente somar isso aqui, tá? Porque aqui a gente tem uma raiz quadrada de 3, então tem que deixar desse jeito. O que a gente pode fazer para tentar melhorar um pouquinho é, no lugar dessa raiz quadrada de 3, substituir o valor aproximado dessa raiz quadrada. Deixa eu pegar aqui na calculadora rapidinho para a gente ver quanto que dá isso. Acho que é 1,7, né? Raiz quadrada de 3 vai dar 1,73220. A gente pode botar um valor aproximado como se fosse 1,7, tá? Em alguns problemas ele vai falar assim pra gente: considere a raiz quadrada de 3 como se fosse 1,7. Considere a raiz quadrada de 3 como se fosse 1,73. Se ele não falar nada, não tem necessidade, pode deixar a resposta assim, tá? Se ele falar, vocês vão precisar fazer isso aqui, ó. 4,5 vezes 1,7, que é o valor aproximado dessa raiz, mais 72. Tá? Esse valor aqui. Vamos multiplicar agora isso aqui. 1,7 vezes 4,5 dá 7,65.
7,65 mais 72, né? Agora a gente pode somar isso aqui. Área total, 550,8. Como a gente está falando de área, centímetros quadrados aqui, tá? Então essa resposta aqui está certa, essa daqui está certa também, se a gente considerar o raiz quadrada de 3 como se fosse 1,7, mas está tudo nos conformes, tá? Então esse aqui foi o exemplo 2. Vamos lá para o terceiro, ó, que a gente tem um prisma de base hexagonal. Calcule a área do prisma de base hexagonal, cujas arestas da base apresentam 3 centímetros. Então aqui a gente tem 3, certo? E as arestas laterais aqui a gente tem 8 centímetros. Então aqui a gente tem 8, né? A gente tem uma face lateral. E essa aresta aqui da base, todas elas vão apresentar 3 centímetros. Eu peguei essa base, planifiquei ela aqui para a gente ver melhor. Prisma de base hexagonal, 6 lados, né? Uma das características de um hexágono, pessoal, é o seguinte. Se a gente fosse traçar aqui algumas arestas, deixa eu tentar fazer aqui da melhor forma possível. Então, imagina que a gente traçou uma aresta aqui, traçamos outra aqui, e outra aqui. Ficou meio estranho, mas eu acho que dá dando para entender aí, olha só. Imagina que a gente traçou algumas retas aqui, e vamos observar o seguinte. Uma das características do hexágono, gente, ele sempre vai ser formado, isso só acontece no hexágono, tá? Observação importante. Eu tenho uma base de fase pentagonal, vou fazer isso? Não, você não vai. Tá? Prisma de base hexagonal, a gente vai observar que ele vai ser formado por 6 triângulos equiláteros. Tá? Essa aqui é uma das características do hexágono. O que isso quer dizer? Aqui tem 3, então aqui a gente também tem 3 nessa medida que vem aqui dessa aresta até o centro desse hexágono. Aqui também vai ter 3, tá? O hexágono, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode trabalhar com essa fórmula aqui, que vai calcular para a gente a área desse hexágono, sem precisar ficar fazendo contas mirabolantes. 6 vezes o lado elevado ao quadrado. Por que 6? Porque a gente vai observar que são formados por 6 triângulos equiláteros aqui, tá? Essa daqui é a fórmula do triângulo equilátero que a gente usou lá em cima no exemplo 2. Esse aqui é o exemplo 3, não sei porque tem um aqui. A gente vai observar que L ao quadrado do raiz quadrada de L ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4 é a fórmula que a gente usou para calcular a área de um triângulo equilátero. O hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então a gente pode pegar essa fórmula do triângulo equilátero e multiplicar por 6. E trabalhar com isso aqui para calcular a área desse hexágono. Tá? Então vamos calcular a área da base aqui. A área da base igual a 6 vezes o L ao quadrado, né? O lado da base aqui é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Tá? Assim. Vamos primeiro resolver essa potência. 3 elevado ao quadrado, né? 3 multiplicado 2 vezes, 3 vezes 3, 9. Agora vamos multiplicar isso aqui. 6 vezes 9 a gente vai encontrar 54. Tá? E agora a gente vamos tentar dividir 54 por 4, vamos ver quanto que vai dar isso. Vamos ver se vai dar um número inteiro. 13,5. É um número decimal? É, mas como é um número decimal inteiro, dá pra gente trabalhar ainda. Eu não aconselho dividir se der uma dízima periódica. Deu 3,14, 15, 20. Deu um número infinito, então eu não aconselho dividir. Mas se der um número decimal finito, 13,5, por exemplo, dá pra gente dividir. Então dividimos esse por esse. 54 por 4, e o raiz quadrada de 3 a gente repete. Centímetros quadrados aqui vai ser a área de uma base. Tá? Vamos agora calcular a área lateral. Vamos pegar uma lateral aqui, que é um retângulo, né? Ó.
Tá, eu já pintei aqui de vermelho. Vamos lá. Área do retângulo, base vezes altura, né? Base que a gente tem aqui no retângulo é 3. A altura que a gente tem aqui é 8. Então, a área da base vai ser igual a 3 vezes 8. E 24 centímetros quadrados. Tá? Agora, vamos calcular a área total. Como é que vai ficar essa área total, né? Bem, a área da base não vai mudar, né? Base em cima, base embaixo. Então, vai ser 2 vezes a área da base, mais quantas vezes a área lateral, né? A gente vai observar que a base tem 6 lados, então, consequentemente, vão ter 6 faces laterais, né? Vai ter 6 retângulos aqui, né? Então, vai ser 6 vezes a área lateral. Tá? Então, vamos substituir aqui e vamos resolver esse final aqui. 2 vezes a área da base, 13,5 raiz de 3. Mais 6 vezes a área lateral que nós encontramos, 24. Vamos multiplicar isso aqui primeiro, vamos multiplicar isso aqui, depois a gente soma, né? Vamos ver. 13,5 vezes 2, vamos encontrar 27. 27, raiz quadrada de 3 tem que fazer, então a gente repete ela aqui. Tá? Multiplicamos 13,5 vezes 2, 27, raiz quadrada de 3 repetiu. Mais 24 vezes 6, vamos encontrar 144. Tá? Como a gente está falando de área, centímetros quadrados aqui. Se no problema estivesse falando, considere a raiz quadrada de 3 como se fosse 1,7. Aí agora a gente faria o seguinte. A área total seria igual a 27, vezes o valor aproximado da raiz quadrada de 3, que é mais ou menos 1,7, mais 144. 1,7 vezes 27 daria 45,9. Aí a gente vai e soma com 144. Vamos encontrar 189,9. Centímetros quadrados. Tá? Então aqui está certo, essa resposta aqui não está certa. Vai de acordo com o que ele estiver pedindo no enunciado, tá? As duas respostas estão legais. Bem, esses 3 exemplos aqui eu queria fazer para vocês em relação à área do prisma. Tá? Passem no caderno, bonitinho. Vamos falar um pouquinho sobre o volume. O volume é um pouquinho mais fácil. Olha o que a gente pode observar em relação ao volume de um prisma. A gente sempre vai fazer a mesma coisa que a gente fazia no cilindro, tá? A gente pegava a área da base e multiplicava pela altura. A fórmula do volume do prisma é a mesma coisa. A gente vai calcular a área de uma base. Tá? Nesse caso aqui a gente tem um prisma de base hexagonal. E a gente vai multiplicar pela altura. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Sempre isso. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Você vai observar que são contas mais simples. Tudo que é volume é mais simples de a gente calcular do que área. Pelo menos eu acho, né? Então, olha só. Calcule o volume do prisma reto com base quadrada, cujas arestas da base medem 7 centímetros e a altura mede 10 centímetros. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma base quadrada. Arestas da base tem 7 centímetros. Então, essa aresta aqui, ó, de vermelho tem 7. Essa aqui também vai ter 7. Essa também. E essa também. Mesma coisa nas arestas de cima, né? Todas essas arestas aqui vão ter 7 centímetros. Certo? E a altura mede 10, né? Então, vamos botar a altura aqui de verde, ó. A altura aqui. Que é a aresta lateral também, né? Pode ser chamada assim. A gente tem 10 centímetros. Então, primeira coisa para a gente calcular o volume, vamos primeiro calcular a área da base. Base quadrada, né? Então, vamos fazer aqui. Primeiro, a área da base, né? Um lado do quadrado vezes o outro lado, né? Seria a base vezes a altura desse quadrado aqui.
Deixa eu desenhar esse quadrado aqui melhorzinho para a gente conseguir visualizar melhor. Ó, vamos pegar essa base e vamos desenhar ela aqui embaixo, tá? Aqui tem 7 centímetros. Aqui também teria 7. 7, 7, né? Como é que a gente faz para calcular a área de um quadrado? A gente vai pegar a base desse quadrado e multiplicar pela altura desse quadrado. Então aqui vai ser 7 vezes 7. Isso vai dar 49. Já temos a área da base. Precisamos calcular a lateral? Para calcular o volume, não. Por quê? O volume a gente só precisa da área da base vezes a altura. Então já dá para a gente substituir aqui direto. Então, vamos lá. A área da base nós encontramos 49, né? Então pode substituir aqui no lugar da base. A área da base. Vezes a altura, que nada mais vai ser do que ele falou que é 10 centímetros, né? Eu substituir aqui no lugar do H, que representa a altura. 49 vezes 10, a gente vai encontrar 490. Como a gente está falando de volume, a gente está falando de 3 dimensões, ó. A gente tem aqui comprimento, profundidade e altura. Então, é centímetros cúbicos. Esse aqui vai ser o volume desse prisma de base quadrada, prisma reto, tá? Vamos lá para esse segundo, ó. Calcule o volume de um prisma reto de base retangular, cujas arestas da base medem 3 centímetros e 6 centímetros e a altura mede 12. A gente vai observar que nesse prisma aqui a base já não é quadrada, ele está afirmando que é uma base retangular. Vamos desenhar essa base aqui para a gente ver melhor como é que ficaria isso, ó. Vamos imaginar que a gente pegou essa base aqui, planificamos ela está aqui agora, tá? A área da base, vamos chamar de AB. Ele está afirmando que as arestas da base medem 3 centímetros e 6 centímetros. Então aqui a gente teria 3, né? E aqui 6, que seria um retângulo, né? Qual é a característica de um retângulo? Ele vai ter as laterais aqui pode ser um pouco mais esticado. Você pode observar que daqui tem 3, então aqui também teria 3 centímetros. E aqui teria 6 também, né? Então essa base seria mais ou menos isso daqui. E a altura desse prisma reto, né? Vou botar aqui essa aresta lateral. A gente teria aqui 12 centímetros. Então, vamos primeiro calcular a área da base, depois multiplica para a altura para a gente calcular esse volume aqui. Então, vamos lá. Área da base. Base vezes a altura, né? Então, vai ser 3 vezes 6. Vezes 6 aqui, a gente vai encontrar 18 centímetros quadrados. Essa daqui vai ser a área dessa base. Então, agora vamos calcular o volume, né? Para a gente calcular o volume, a área da base vezes a altura. Então, aqui a gente vai ter a área da base que nós encontramos 18, vezes a altura aqui que nós temos, ele falou que é 12. Então, agora é só a gente pegar e multiplicar. 18 vezes 12, a gente vai encontrar 216. Como a gente está falando de volume, centímetros cúbicos aqui. Tá? Então, essa daqui foi a resposta da número 2. Cuidado nesse tipo de figura aqui, se ele estiver pedindo, por exemplo, para calcular a área. Por quê? Como é que ficaria a planificação dessa imagem, desse prisma, né? Vamos desenhar aqui rapidinho. A gente vê mais ou menos o que aconteceria aqui. Imaginar o seguinte, ó. Isso aqui seria uma face lateral, tá? Aqui, ó, na base, vamos colocar a base aqui desse lado. Tá? O que a gente pode observar aqui de um prisma? Ó? Essa aresta aqui vai ter uma medida, tá? Quando a gente planificar, a gente vai observar que aqui a gente teria, ó,
duas faces iguais, que seria essa face aqui e essa face aqui, tá? Que estou pintando de verde. E a gente teria outras duas faces que também teriam a mesma medida. Vou pintar aqui de vermelho, ó. Essa daqui seria uma outra medida, uma outra área, e essa aqui de trás outra área. Então tem que tomar muito cuidado com a base, tá? Porque nem sempre ela vai dar uma base equilátera, como um quadrado, um hexágono. Às vezes ele pode dar uma base, como a gente pode observar aqui, ó, que tem lados diferentes. Então aqui, ó, acho que a gente teria 3 centímetros, né? Nessa outra face lateral aqui, vamos desenhar ela aqui. Você observaria que seria mais ou menos assim. Aí aqui uma outra pequenininha. Deixa eu ver. Ficou muito bom não, mas ficaria mais ou menos esse aqui. Tá. Distinção, olha só. Aqui seria a área da base, né? Que nós calculamos aqui. Aqui é a outra base. E a gente vai observar que essa área lateral aqui, essa área lateral, vai ser a mesma medida dessa área lateral aqui. Aqui vamos chamar de área lateral 1. A área lateral 1. E essa daqui, vou fazer de outra cor, seria a área lateral 2. Tá? Então, olha só. Aqui tem 3, né? Aqui a gente teria 6 centímetros. Aqui 6 e aqui 3. Aqui 3, aqui 3, né? Essa aresta daqui, ó, dessa segunda área lateral, se a gente fosse encaixar esse prisma, a gente vai observar que vai dar exatamente a medida dessa lateral aqui da base, que é 6 centímetros. Então aqui a gente teria 6, ó. Aqui a gente teria 3 de novo. Tem que tomar cuidado, tá? Aqui a altura, que ele falou que é 12, né? Então, nesse caso aqui, se eu tivesse pedido para calcular a área lateral disso aqui, a gente teria que fazer o seguinte, ó. Calcula uma área lateral e multiplica por 2, aqui a gente tem 2, tá? E aqui a gente calcularia essa segunda área lateral e multiplicaria por 2, aqui a gente tem 2. Vamos fazer aqui rapidinho. Vamos calcular a área da base que a gente já tem, né? Como é que ficaria a área lateral aqui, ó? Área lateral 1, 12 vezes 3, né? Isso daria 36. Então, essa área aqui, ó, que a gente chamou de área lateral 1, teria 36 centímetros quadrados. Nessa área lateral 2, a gente já teria 6, que é a base aqui, vezes essa altura aqui, que é 12. Daria 72. Então, essa área lateral 2, a gente teria 72 centímetros quadrados. A gente vai observar que essa área que eu pintei aqui de vermelho, ela é maior do que essa aqui que a gente pintou de azul. Tá? Então, como é que eu faria aqui para calcular a área total? 2 vezes a área da base, né? As duas bases que a gente tem aqui, tanto em cima quanto embaixo, 2 vezes a área da base, mais 2 vezes a área lateral que a gente chamou de área lateral 1, mais 2 vezes a área lateral 2, que nós pintamos de vermelho. Tá? Então, a área total aqui, ó, 2 vezes a área da base, né? 2 vezes a área da base nós já encontramos aqui, que era 18, ó. Mais 2 vezes a área lateral 1, que nós encontramos 36 aqui, mais 2 vezes a área lateral 2, que nós encontramos 72. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Um prisma, se tratando de base, vai variar muito, não existe fórmula certa. Aí aqui multiplica isso aqui, né? 2 vezes 18 vai dar 36. 36 vezes 2 vai dar 72. E 72 vezes 2
Vamos encontrar 144. 144 mais 72 mais 36, vamos encontrar 252 centímetros quadrados, já que a gente está falando de área, tá? Então isso aqui seria se eles fossem pedir na área desse exame. Só de curiosidade mesmo, porque eu acho que inclusive vai ter alguns exercícios lá embaixo com isso, tá? Eu vou pintar aqui de outras cores, né? A área da base está pintada de verde, essas duas áreas laterais pintei de azul, essas daqui que são iguais pintei de vermelho. Então seria mais ou menos isso aqui, tá? Aí aqui embaixo a gente tem as atividades que eu vou pedir para vocês fazerem essa semana, tá? Vou explicar aqui rapidinho, ó. Um prisma de base triangular tem arestas da base medindo 10 centímetros e altura 6 centímetros. Determine na letra A a área da base, então é só calcular a área da base dessa prisma de base triangular, tá? A área lateral, então aqui vocês calculam apenas uma área lateral. A área total, né? Usem a fórmula da área total. E o volume aqui desse prisma. Essa 1 tá bem tranquila, dá pra gente fazer de boa, tá? Tá muito parecido, olha, se vocês tiverem alguma dúvida, com esse exemplo número 2 aqui, tá? Vamos lá pro segundo. Nesse segundo, a gente tem um prisma de base hexagonal. Aí ele está pedindo para calcular a área total e o volume. Usem a fórmula pra gente calcular a área dessa base, que é um hexágono, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vou colar isso aqui. Vou botar a fórmula aqui de uma vez, ó. A área da base, que é um hexágono, né? A gente pode falar que é 6 vezes o lado dessa base elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Tá? Calculou aqui, se for de volume, né? Para encontrar o volume, multiplica pela altura. Pela área lateral, faça um esquema igual no exercício, igual o exemplo lá de cima, que nós acabamos de fazer, tá? E segue o baile. A número 3 aqui é uma questão de vestibular. Ó. De uma viga de madeira, seção quadrada de lado 10 centímetros, extrai-se uma cunha de altura H de 15 centímetros, conforme mostra a figura. O volume da cunha, essa aqui é uma imagem, isso aqui eles chamam de cunha, né? Não sei porquê. E aí tá pedindo para calcular o volume aqui. Essas respostas aqui, elas estão em centímetros cúbicos, tá? Depois, antes de mandar para vocês, eu vou botar aqui tudo direitinho. Eu esqueci de digitar esse documento. Então, como é que a gente vai fazer aqui para calcular o volume? Vamos primeiro virar essa imagem, tá? A gente vai observar que essa daqui vai ser a base, tá? Só que ela tá virada, tá vendo? A gente pode falar que aqui a gente tem uma base e aqui a gente tem a outra base. Para a gente calcular o volume, vamos calcular a área de uma base. A gente pode virar essa imagem se vocês preferirem, tá? Se vocês acharem mais confortável. E multiplica pela altura. Como é que a gente faz para calcular a área dessa base aqui? A gente vai observar que essa base, ela é um triângulo retângulo, certo? Vamos desenhar um triângulo retângulo aqui, vamos desenhar essa base isolada aqui, para a gente ver mais ou menos como é que seria essa base. E visualizem essa imagem, gente, como se ela estivesse virada, tá? Usem a imaginação aí. Então essa aqui seria uma base, tá? Que a gente pintou aqui de azul. Aqui a gente tem 15, aqui a gente tem 10. Nesse caso aqui, esse triângulo que a gente chama de triângulo retângulo, ele tem um lado reto aqui. A área do triângulo, quando a gente tem base vezes altura, multiplica a base vezes a altura, que seria o 15, né? Dividido por 2. A área da base não é base só. Base vezes altura dividido por 2 é a forma que a gente calcula aqui a área de um triângulo, tá? Essa fórmula aqui ela vai dar certo com qualquer triângulo. Sem pegar base, vezes altura e divide por 2. No triângulo equilátero, fica mais fácil a gente trabalhar com aquela fórmula que a gente viu lá, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas também dá certo trabalhar com essa fórmula também no triângulo equilátero, se vocês tiverem a altura do triângulo, tá? Se não tiver, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também dá para fazer. Então aqui a área da base, tá? Calcula a área da base, multiplica pela altura aqui, né? Vocês podem desenhar a figura virada. Aí vocês vão ter esse volume aqui, marca a alternativa correta e tá tudo legal,
Número 4. Ó. Um tanque de uso industrial tem uma forma de um prisma, cuja base é um trapézio isósceles, como mostra a figura. Aí ele pede o seguinte, são dadas as dimensões e metros do prisma. Aí ele pede para a gente calcular o volume. Essa figura aqui, a gente vai observar também que a gente tem um trapézio aqui nessa base. Tá vendo? Ele tá virado, vamos chamar isso aqui de base. Ó. Tá? Então aqui a gente tem esse trapézio. Como é que a gente faz para calcular a área de um trapézio? Deixa eu desenhar ele aqui. Ó. Para a gente calcular o volume, a gente precisa calcular a área dessa base, certo? Vamos desenhar ele aqui, vamos ver quais são as medidas que a gente tem. E vamos ver o que a gente pode fazer aqui para encontrar essa área. Bem, aqui, olha, a base maior desse trapézio a gente tem 8 centímetros. Então aqui a gente pode colocar 8. Essa diagonal aqui a gente tem 5, né? Então aqui 5, aqui 5 e aqui, olha, a gente tem 2 centímetros. Certo? Fórmula da área do trapézio. Vou colocá-la aqui para a gente conseguir trabalhar. Vai ser sempre... Vou fazer de azul, vai ficar melhor. A área do trapézio. Vai ser sempre a base maior, tá? Mais a base menor vezes a altura desse trapézio dividido por 2. Ah, professor, mas eu não tenho a altura desse trapézio, né? Que seria essa medida aqui, ó. Isso aqui seria a altura dele. Eu não tenho, não pode ser isso aqui não, tá? Não confunda. A gente vai observar que esse lado aqui ele tá um pouquinho mais inclinado. Então não vai ser isso. A gente precisa dessa medida aqui para a gente conseguir calcular essa área, tá? Como é que a gente pode fazer então para encontrar essa altura, para a gente conseguir substituir nessa fórmula e encontrar essa área? Olha, se isso aqui tem 2 centímetros, vocês concordem com... Tá? Aqui tem 2, isso aqui tem 8. Então, consequentemente, olha... Vou traçar uma outra altura aqui. O que a gente pode observar nessa imagem? Aqui... Vou apagar aqui. Essa medida que a gente vai ter aqui vai ser a mesma medida que a gente terá aqui. Ó. Como é que tá agarrado? Peraí, fechou, deixa eu abrir de novo. Então, a mesma medida que a gente tem ali, voltando, vai ser essa medida que a gente vai ter aqui. Se isso aqui tudo, a gente tem 8 centímetros, certo? 8 menos 2 aqui vai dar 6. Então, consequentemente, aqui vai ter 3 e aqui vai ter 3. Tá? Divide por 2, já que os dois lados têm o mesmo lado. Então, aqui 3 mais 6, 3 mais 3, 6. E aqui 2, que seria essa mesma medida que a gente tem aqui. Tá? Então, aqui 2, aqui 3, somando tudo, a gente vai ter essa área da base maior aqui, que é 8. Como é que a gente faz então para encontrar essa altura aqui primeiro? Ó? Vamos olhar apenas para esse triângulozinho pequenininho que a gente tem aqui, que é um triângulo retângulo. A gente pode usar aqui o que a gente chama de teorema de Pitágoras. Tá? Como é que a gente pode trabalhar aqui? Ó? Teorema de Pitágoras, ele vai dizer o seguinte, que o maior lado do triângulo elevado ao quadrado, que a gente chama de A, né? Vai ser igual aos outros dois lados elevado ao quadrado. Então aqui, vou fazer direto, ó. O maior lado que a gente tem aqui, olhando para esse triângulo que eu pintei aqui de vermelho, é 5. Tá? Então, 5 ao quadrado, que é o maior lado, vai ser igual aos outros dois lados elevado ao quadrado. Então, h ao quadrado mais o 3 ao quadrado aqui. Resolvam isso aqui, 5 ao quadrado, né? 5 vezes 5, 25. H ao quadrado aqui, repete, 3 ao quadrado vai dar 9. Passa para o outro lado, subtrai, encontrou a altura. Ah, resolvi aqui, professor, achei esse lado. Ah, sei lá, deu 10. Vamos imaginar que tenha dado 10.
Aí pode substituir aqui na fórmula para encontrar essa área da base. Ó. A base maior vai ser o 8. Essa basezinha menor aqui vai ser o resultado que vocês encontraram aqui. Ó. E, desculpa, esse B maior vai ser o 8. O Bzinho aqui, que é o menor, vai ser igual ao 2. Tá? E aqui do lado de fora, vocês vão substituir a altura que vocês encontraram. Tá? Deu 10, aí bota vezes 10 aqui. Aí resolva a quantidade. Primeiro soma, tá, o que tem dentro do parênteses, somou, multiplicou pela altura, dividiu por 2, aí vocês vão ter a área da base. Achou a área da base? Aí vai para a fórmula para encontrar o volume, né? O volume aqui vai ser igual a área da base vezes a altura sobre 2, tá? Então a área da base encontrou, a altura, como ele está virado, seria esse 5 aqui, tá? Dividido por 2 nada, tô ficando maluca. Só a área da base vezes a altura. Tá? Encontrou aqui, marcou a alternativa correta, acabou o número 4. Tá? Precisava explicar, eu não tinha falado de trapézio, mas é assim que a gente calcula. E aqui a gente tem, para terminar, o número 5. A figura a seguir representa a planificação de um sólido. A figura a seguir representa a planificação de um sólido. Tá? Aqui a gente vai observar que a gente tem uma base que é um triângulo, né, equilátero aqui também, ó, e aqui a gente tem a aresta lateral com 4,3. Então calcula que a área de uma base, né, que a gente tem um triângulo equilátero, pode usar a fórmula, multiplica pela altura aqui, né, se vocês quiserem vocês podem desenhar essa figura planificada, e marca a alternativa correta. Tá? Então essas aqui são as atividades da semana.